Olá pessoal, olha só, estudantes do sexto e sétimo ano, muita atenção. É continuação da nossa aula 2, tá bom? Trabalhando também com o Excel, ok? Na aula 2, o que foi que a gente percebeu? Qual foi a primeira característica que descobrimos no Excel? É que ele aparece no formato de planilhas, tá bom? Então, o que é uma planilha? Ela é composta por colunas e linhas, certo? Então aí na página do Excel, no programa Excel, você vai encontrar as colunas que estão distribuídas, organizadas em letras. E as linhas estão organizadas, né, com os numerais, certo? Observe aqui que eu deixei marcado nesse exemplo aqui para exemplificar uma célula, ok? E agora a gente vai aprender a inserir ou até mesmo excluir células, linhas ou colunas. Okay? Então, por exemplo, você está digitando aqui e você lembrou, houve um erro, e você lembrou que precisava de mais duas linhas na parte superior. Você pode inserir. Ou mais duas linhas da sua tabela, da sua planilha, na parte inferior. Ou mais duas colunas. Ok? Então, a gente pode fazer a inserção, né, dessas linhas ou colunas. Para a gente treinar, iremos trabalhar nessa aula para fazer um gráfico. E olha aqui, você pode treinar em casa, tá bom? Logo, eu deixei aqui, ó, exposto para vocês, né, os dados para formar o gráfico. Veja só, quando você está trabalhando com uma planilha e gráficos, a primeira coisa que você tem que fazer é colher os dados. Aí você está perguntando, sim, dados de quê, professor? É o que você está estudando. No nosso caso, como exemplo, eu peguei aqui os dados da temperatura de um determinado dia seguindo as horas, ok? Então aqui eu chamo de cada um desses numerais aqui de dados, certo? Agora, depois que você está com dados, como organizá-los aqui, ok? Na sua planilha. E é isso que a gente vai fazer agora. Acompanhe comigo e fica ligado aí na tela do teu computador, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui está a apresentação do nosso programa, tá bom? E como vocês viram anteriormente lá no quadro, lembra que eu deixei, não é, marcado e indiquei como sendo uma célula, ok? Então aqui, ó, olha só como ela se comporta. Cada vez que eu for clicando, ela vai marcando e vai me dando o nome da célula, certo? Então o nome dessa célula aqui é E4, olha só. Então somente fazendo uma rápida revisão, é o nome da coluna, e 4 é o nome da linha. Quando eu tenho um encontro de colunas e linhas, eu tenho células. Irei colocar somente um determinado dado aqui, avulso, só para a gente ter um ponto de referências, tá bom? Por exemplo, coloquei a palavra aqui, escola. Então, por exemplo, vamos supor que você já está concluído com todos os lançamentos dos dados que você fez a pesquisa, e depois que você concluiu o seu trabalho, você descobriu que precisava adicionar mais uma linha na parte superior dessa tabela. Então, rapidamente clicando aqui, observe que a seta ela vai se transformar. Quando ela se transformar, você irá clicar com o botão esquerdo do mouse apenas uma vez, olha só. Selecionei toda essa primeira linha até então. Nessa parte aqui, página inicial, eu irei procurar justamente a ferramenta aqui, ó, inserir. Ele vai perguntar, inserir o quê? Olha só, a setinha aqui ela vai indicar inserir células, certo? Inserir linhas na planilha, ok? Olha só o que é que vai acontecer. Aonde eu marquei, ó, surgiu, por isso que eu falei. Né? Até o momento essa é a linha 1. Olha só quem era a linha 1, agora é a linha 2. A mesma situação você pode inserir na parte inferior, onde estão os seus dados. Então, terminou a tabela, selecionei o que eu quero adicionar, inserir linhas. Tome como referência a palavra que eu lancei aqui, vou inserir linhas, certo? Olha só, inserir mais algumas linhas. Aí você pode se perguntar, professor, eu não vi diferença nenhuma. Então, se eu inseriu a linha inferior, olha só o que aconteceu.
inserindo a linha inferior, né? Olha só, não mudou nada, porque ele já vai acompanhando a sequência aqui, ok, pessoal? Então, como você pode perceber, olha só, outra coisa muito importante, eu irei colocar, como eu falei na aula anterior, essas linhas, se você for imprimir agora essa página, só irá sair a palavra escola, não irá sair essa linha. Essa linha do programa é uma forma de orientação aqui na tela. Se eu queira que saia algumas linhas, eu preciso selecionar a parte que eu desejo, venho na ferramenta aqui, bordas, e escolho aqui, por exemplo, ó, todas as bordas, certo, pessoal? Então, a partir de agora, essas bordas que eu destaquei são as reais que irão sair, né, no trabalho de impressão. Agora fica melhor da gente identificar a inserção de linhas. Então, eu vou inserir uma linha na parte inferior. Selecionei a parte inferior e vou inserir. Olha só, agora ficou mais fácil de visualizar. Ok, pessoal? Lembrando, errou alguma coisa, né? Só é voltar aqui, né, nessa setinha. Da mesma forma que você pode inserir, ok? Você também pode excluir. Então, por exemplo, eu quero excluir essa linha aqui dessa tabela, né? Então, simplesmente o que eu irei fazer, seleciono e venho nessa parte, nessa outra ferramenta aqui, ó, excluir. Olha só, venho aqui, ó, essa outra aqui, ó, excluir. Então, da mesma forma que você adiciona, você também pode retirar. A mesma situação pode acontecer, não é, com as colunas. Você também pode adicionar, certo? Então, selecionei a coluna e aqui, né, eu irei inserir, certo? Olha só, já apareceu outra coluna, certo? Da mesma forma, você também pode excluir. Seleciona a coluna que você pretende excluir e só é fazer a utilização justamente dessa ferramenta. Ok, pessoal? Agora vamos inserir os nossos dados. Lembra dos dados que estavam lá no quadro, no início da aula? Se você pretende, é muito importante, tá bom? Muito importante, se você quer aprender, não esqueça, chame o seu pai, chame o seu tio, sua tia, né? Porque eu não sei qual é o trabalho que ele desenvolve, mas muitas vezes precisa de uma certa organização e eles não sabem, por exemplo, manipular esses determinados programas, né? Por exemplo, uma lista de feira, né? É muito importante você também utilizar esses programas, você deixa, né, toda a dinâmica organizada das suas compras mensais, semanais e assim por diante. Então, estavam os dados lá no quadro, no início. Eu vou excluir aqui, né, a tabela. Olha só, eu vou excluir agora o nome que está aqui. Simplesmente eu clico, tá bom? Seleciono, vai no teclado e procura a tecla que tem o nome delete. Olha só, então excluiu. Então, a nossa tabela, na parte que estava lá no quadro, por exemplo, eu vou começar fazendo a escrita dela, utilizando, né, a coluna B e a célula 1. Então, lembra o que estava escrito lá no quadro? Então, a temática é temperatura. Certo, pessoal? Ah, professor, temperatura, ele saiu aqui da célula. Não tem importância, simplesmente você vem aqui, ó, observe que essa palavra está inserida na célula B1, ok? Ah, professor, mas tem uma parte dela em C1. Observe, em C1 não tem nada. Então, se você tem dúvida onde esses dados estão inseridos, olha só, C1 não tem nada, ok? Ela está inserida em B1, olha só. Então aqui, ó, se você quer realmente comportar essa palavra nessa célula, simplesmente você chega aqui, ó, nesse limite. Observe que o ponteiro do mouse, ele se transformou. E aí você dá 2 cliques seguidos com o botão esquerdo do mouse, olha só. Ou simplesmente você aproxima o mouse, ele se transforma, clica, sustenta e arrasta para um dos lados, ok? E aí você tem toda essa dinâmica. E os outros dados que tinha, eu lembro muito bem, que era aqui, representando, veja só, o porquê eu deixei, não é, graus Celsius separados. Porque
você pode fazer esse teste em casa. Se eu colocar 3, não é, graus Celsius, o que é que vai acontecer? O computador, o programa não vai reconhecer esse dado. Então, qual foi a técnica que eu descobri? Ou seja, eu lanço uma coluna representando os graus Celsius, ok? E deixo somente a numeração. Tipo, isso aqui, ó. Toda essa coluna vai ser representada, né, pela numeração da temperatura. E na outra coluna, eu decidi representar, por exemplo, vamos supor que às 2 horas da manhã eu colhi esse dado aqui, tá bom? Às 3 horas da manhã, olha só, a temperatura continuou mesmo. A gente está fazendo apenas uma simulação, ok? Às 4 horas da manhã, vou colocar aqui 4, 5 horas, 6 horas, tá bom? Vamos até as 5, certo? Vou excluir ele aqui. Às 4 horas da manhã, a temperatura teve uma alteração, não é? Principalmente aqui na nossa região, que é impossível de acontecer. Mas vamos supor que seja 32 graus, tá bom? Só para a gente fazer a simulação. Às 5 horas da manhã, olha só, 4 graus. Então, observe que a temperatura, o tempo desse dia aqui estava muito louco, tá bom? Pronto, aqui eu tenho os meus dados. Ah, eu posso deixar a tabela até então assim? Veja só, ela está totalmente desconfigurada, certo? Então, a primeira parte da configuração. Lembra da nossa segunda aula de informática? A gente estava trabalhando com mesclar e centralizar células. O que é mesclar? É transformar uma célula, é transformar mais de uma célula em apenas uma. E o que é centralizar? Pegar todos os dados que estão dentro dessa célula e centralizar. Dessa forma aqui, ó. Eu quero unir essa célula com essa. Simplesmente eu clico, sustento com o botão esquerdo do mouse e arrasto para cá. Ok? 2 células selecionadas. E venho nessa ferramenta aqui, ó, mesclar e centralizar. Observe o que acontece. Olha só, transformou uma única célula, transformou 2 células em uma. Além disso, centralizou os dados. Outra situação também importante é que você pode centralizar esses dados aqui, ó. Seleciona, ok? E você pode vir aqui, ó, centralizar. Ou ainda pode configurar essa outra parte aqui, ó. Tudo isso com essa ferramenta. Ok, pessoal? Então, para tudo acontecer de uma única forma, seleciono toda essa tabela e vou centralizar. Observe o que acontece. Opa, já ganhou uma nova cara, não é isso? A outra situação, eu posso selecionar toda a tabela, posso vir aqui em borda e escolher todas as bordas. Olha só, já ficou com outra configuração. Além disso, eu posso clicar simplesmente nessa outra parte aqui. Eu posso escolher um tipo de fonte, ok, pessoal? Eu posso escolher o tamanho da fonte. Eu posso escolher a cor da fonte. Olha só, por enquanto eu vou deixar ela preta, certo? E também eu posso escolher qual é a cor, né, do preenchimento. Olha só a cor do preenchimento, o que é, certo? Então vocês podem treinar, podem explorar o programa que vocês têm no computador aí na residência de vocês, tá bom? Eu posso fazer isso com qualquer uma dessas células, certo, gente? Ah, professor, e o próximo passo para criar um gráfico? Para criar o gráfico, o primeiro passo, selecione, olha só, o primeiro passo muito importante é a sua tabela estar correta, certo? Se a sua tabela estiver extremamente organizada, tenha pura certeza que o seu gráfico vai sair de primeira, não é, original. Então, a primeira coisa que eu irei fazer, eu irei selecionar toda a tabela, ok? Depois de selecionado, eu venho aqui na aba Inserir, e observe aqui, ó, eu tenho diversos tipos de gráficos, certo? Colunas, linhas, pixel, barra, área. E cada um desses, ó, ao clicar, por exemplo, aqui, ó, em linhas, observe, certo? Eu tenho aqui 7 modelos para utilizar.
Por exemplo, eu irei utilizar esse daqui, ó, a tabela selecionada. Olha só. Opa! Já saiu o meu gráfico. Observa a leitura do gráfico aqui, ó. Temperatura. E aqui, ó, a linha, ele já sai com a legenda, ó. A linha azul está indicando a temperatura. Observe que eu tenho aqui os mesmos dados, agora transmitido de uma forma diferente. Observe aqui, ó, 2 horas da madrugada, a temperatura foi 3 graus Celsius, certo? 3 horas da madrugada, a temperatura continuou o mesmo. Agora olhe aqui, ó, para o seu gráfico. Olha só, 2 horas da madrugada, 3 graus Celsius. Entre 0 e 5 está o 3, ó. Tá bom? 3 horas da madrugada, continua a mesma temperatura. Observe lá, ó, a tabela que você fez. Agora, quando deu 4 horas da madrugada, olha a temperatura, subiu. Ok? Quando deu 5 horas da madrugada, ela desceu. Olha só, 5 horas da madrugada ela desceu. E algo muito interessante aqui, pessoal, bem interessante, é que depois que você fizer a tabela... por exemplo, terminamos essa tabela. Professor, lembrei, tem mais dados para ser inseridos. Não se preocupe, não precisa apagar o seu gráfico. Olha só que interessante. Vamos adicionar aqui outros dados. Então, vamos supor que às 6 horas da manhã, ok? A temperatura foi para 16 graus, certo? Então, pessoal, se você deseja inserir mais dados neste gráfico, não precisa você apagar o gráfico e refazer de novo, tá bom? Por exemplo, eu vou dar prosseguimento aqui. Vamos supor que as horas que eu analisei foram 6 e 7 horas da manhã. Às 6 horas... 16 graus. Às 7 horas caiu para 3 graus, certo? E como fazer isso sem alterar, ou seja, sem precisar apagar, deletar esse gráfico aqui e fazer outro? Simplesmente você seleciona o gráfico. Observe aqui, ó, que a partir do momento que você selecionou o gráfico, observe que ele fica com essa barrinha e ele marca tudo isso aqui, ó, que são os dados que estão dentro do gráfico. Porém, observe que esses daqui não estão. Você vem nesse canto aqui, ó, observe que a setinha vai se transformar. Você clica e sustenta com o botão esquerdo do mouse e arrasta até cobrir os outros 2 dados que você inseriu. Ao soltar, observe o que aconteceu. Inseriu, tá bom? Vamos supor que você novamente pega os seus dados e você percebeu que às 3 horas da manhã não foram 3 graus. Tá bom? Você descobriu que tinha um erro. Vai apagar toda a tabela e o gráfico? Não. Simplesmente você só é modificar o dado aqui, ó. Ao clicar, tá bom? Vamos supor que não eram 3 graus. Foram 5 graus, tá bom? Então digitei 5. Observe que quando eu clicar fora, o gráfico vai mudar, para comportar justamente esse novo gráfico. Vamos supor que a leitura aqui das 4 horas da madrugada não foi 32, foi um erro. A leitura daqui foi 16 graus, certo? Ao clicar no exterior da tabela que você demarcou, observe que o gráfico ele também vai mudar, ok? Ok, professor. Agora eu vou utilizar esse gráfico no Word. Professor, eu irei utilizar esse gráfico lá na faculdade, lá na escola. Tá bom? Eu vou apresentar esse gráfico só nesse programa aqui? Não, você pode utilizar o Word e o PowerPoint, certo? Professor, agora como é que eu faço para colocar, eu preciso deixar isso no documento no Word? Simplesmente você vem no gráfico que você fez, tá bom? Seleciona, depois da seleção clica com o botão direito do mouse e seleciona aqui, ó, escolhe copiar, certo? Então, por exemplo, no Word, olha só, no Word, chegando no Word, você já copiou essa imagem lá do Excel, clica com o botão direito do mouse, tá bom? E tem aqui várias opções de colagem. Ao escolher uma dessas opções de colagem, olha só, e aí você vai necessitar arrastar. Se você não conseguir, não se preocupe. Aqui nessa parte, você clica com o botão direito, e aqui, ó, você justamente vem para cá, ó, quebra de texto automático, certo? Então aqui,
O que você escolher aqui, por exemplo, vou escolher essa opção, a partir de agora você já consegue movimentar e redimensionar todo esse gráfico, tá bom, pessoal? E aí você pode digitar seu texto, sua observação e assim por diante, ok? E no PowerPoint, professor? No PowerPoint você também já copiou lá no Excel, vem no PowerPoint, ok? E aí você coloca colar, certo? E aí você pode também, né, movimentar ele, certo? Você pode redimensionar, ó, cliquei aqui bem em cima, ó, e aí você pode aumentar, certo? O seu gráfico, e assim por diante, ó, você, certo? E aqui você pode colocar para a sua apresentação e fazer a leitura devidas, né, do seu gráfico, ok, pessoal? Lembrando, isso aqui foi algo bem rápido, né? Lembrando que você pode treinar tudo isso que a gente acabou de ver utilizando o Excel, né? Você pode estar treinando na sua casa, utilize a sua criatividade, você vai ver que tem várias ferramentas ao ponto de você chegar e esquecer da internet, ok, pessoal? Forte abraço!